falar conosco. É para ser ministrado pela palavra do Senhor. E nós havia convidado ele para estar todo ano, ele está na igreja no Alto Mundo, chama o pastor Emmanuel. Só que esse ano, parece que a Rebeca ia fazer uma prova nisso, de manhã, e não deu, o pastor viu, mas não deixa ela para frente. É um homem que tem assim, ajudado muitas igrejas de Cristo, tem ajudado muitos pastores, mas na questão do pastorado. E ele é o diretor do nosso seminário, um homem que nós aqui temos uma admiração muito grande, um amigo que Deus nos deu para estar nos auxiliando na nossa caminhada. Eu quero chamar, vem cá, pastor. O pastor Evandro estará ministrando a palavra. Ele trouxe a Rebeca, a sua filha. Certamente a Rebeca vai cantar um louvor, né, Rebeca? Amém? Fica à vontade, vocês já são de casa, amém? Meus queridos, a paz do Senhor, uma alegria poder estar aqui, volta mais uma vez. Eu já perdi o número das vezes, né? A gente dá um espaço grande, mas volta e meia nós estamos aqui com os irmãos, trazendo uma palavra de Deus, né? Hoje também temos uma palavra de Deus para a igreja do Senhor aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos aproveitar antes da palavra, então vamos ouvir a Rebeca adorando a Deus. Estamos fazendo mais esse momento de adoração, né? A paz do Senhor para os irmãos, amém? Eu estou muito feliz de voltar a este lugar, é sempre muito bom estarmos juntos e louvando ao Senhor. É uma expressão que nós temos de nos comunicar com Deus através do louvor, e isso é maravilhoso. Então vamos louvar juntos. Grande
nome do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Estaremos lendo a partir do versículo 13, Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 18. Achou? Diga amém. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Que Deus nos abençoe pela sua palavra, que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui diante de uma revelação que Pedro teve acerca da pessoa de Jesus, e com isso Jesus declara o início da edificação da sua igreja, ou seja, através da pedra fundamental, da pedra como rocha que estaria servindo de alicerce. Alguns dizem ser a declaração que Pedro disse, outros que seja a própria pessoa de Jesus, mas um ou outro está correto, porque trata-se da pedra fundamental que é Cristo. Então, nesta pedra, nessa declaração, tu és o Filho do Deus vivo, Jesus estava edificando a sua igreja, e com o ministério apostólico, Jesus iniciou assim a sua igreja. Então, queridos, importante para nós é conhecermos sobre esta igreja, como fazer parte da igreja do Senhor, qual a garantia que nós pertencemos a esta igreja, quais os frutos de uma vida que realmente está na igreja. Então, sobre esse assunto, nós gostaríamos de discorrer aqui nesta noite, até chegarmos também no tema que os irmãos têm escolhido para este ano, o ano da comunhão da igreja. Nós vamos chegar aí nesse momento também. Mas como ser admitido na igreja de Cristo? Nós sabemos que esse termo igreja, irmãos, ele nos remete a dois significados. A igreja do Senhor, conhecida como a igreja universal, a igreja de todos os tempos, a igreja santa, a igreja vitoriosa, a igreja que vai atentar os portões celestiais, a igreja, como foi cantado aqui nesta noite, que Deus conhece cada um que pertence a esta igreja. E pelo seu lado visível, a igreja local, ou uma denominação, uma instituição, uma organização. Então, nós sabemos que para entrarmos numa instituição, numa denominação, nós fazemos uma profissão de fé, nós passamos pelo batismo, nós somos recebidos no rol de membro da igreja, ganhamos uma credencial e passamos a fazer parte da igreja local, da igreja visível. Mas como fazer parte da igreja universal, da igreja triunfante,
da igreja fundada por Jesus, né? Muito bem. Como ser admitido? Está justamente em João capítulo 3, versículo 3. Abra aí a sua Bíblia. João capítulo 3, versículo 3. Como podemos fazer parte da igreja de Jesus? Ser admitidos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então João vai dizer, escrevendo o ocorrido, no versículo 3 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós somos admitidos na igreja de Cristo através de um novo nascimento. Nós passamos a ver o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam o resplendor da glória do Evangelho. Muitos estão cegos espiritualmente, não conseguem ver o reino de Deus, não conseguem ver a glória de Deus, mas aquele que é admitido na igreja do Senhor, ele passa através do novo nascimento a ver o reino de Deus. Os seus olhos são abertos, né? Seus olhos passam a ver as maravilhas de Deus, passam a contemplar o reino de Deus. Então nascer de novo é fundamental para sermos admitidos na igreja do Senhor, nessa igreja gloriosa, nessa igreja universal, nessa igreja invisível, que só o Senhor sabe, cada um que faz parte dela. Nascer de novo. Essa é a história de Nicodemos, né? Um príncipe dos judeus, conhecedor da lei, mas ao visitar Jesus, ele pergunta como ele poderia então fazer parte desse reino, e Jesus disse que se não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus. O novo nascimento, o nascimento de maneira extraordinária, nos garante a entrada, a admissão nesse reino de Deus, nessa igreja do Senhor. O maior problema, irmãos, que nós enfrentamos nessa vida, como igreja, como liderança, né, do corpo de Cristo, é muitas das vezes a falta de uma experiência de nascimento traduzida na vida das pessoas. Porque todos querem fazer parte da igreja, todos querem participar do reino, mas muitas das vezes as pessoas ainda não entraram pelo caminho certo, o caminho do novo nascimento. Aquele homem era um homem instruído, era um homem que conhecia a lei, era um príncipe dos judeus, mas ele não havia nascido de novo, ele não entendia as coisas do reino de Deus. E Jesus então diz: olha, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é conhecido como o milagre e a doutrina da regeneração. Todos nós temos que passar por esse momento para fazermos parte, para podermos entrar na igreja do Senhor. Temos que nascer de novo. E mais adiante, Jesus ele explica ao mesmo Nicodemos como isso aconteceria. No versículo 5 do mesmo capítulo, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós temos aí dois significados diferentes daquele que quer adentrar, daquele que quer participar da igreja do Senhor. Primeiro, nascer para ver o reino de Deus, e depois para entrar no reino de Deus. Então, queridos, nós temos que viver nesta vida com a visão do reino, para podermos entrar no reino. Muitas pessoas vivem despreocupadamente, como se estivesse num
num grande passeio, mas na realidade nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos num combate espiritual. E que Paulo nos diz lá em Efésios 10 que devemos nos armar de toda a armadura de Deus. Efésios 6:10. Toda a armadura de Deus para estarmos firmes no dia mau, para combatermos com ousadia e permanecermos firmes diante dessa batalha. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Nós não podemos descansar ou ficar desatento com relação a isso, porque ao sermos arregimentados para o reino de Deus, nós passamos a entrar no confronto com o reino opositor ao reino de Deus. E ele não dorme, ele não desiste para tentar nos tirar da presença do Senhor e do seu reino. Então nós estamos numa batalha espiritual. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, abra aí também a sua Bíblia, Romanos 8, 1. Está escrito: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso nos traz a garantia que pertencemos à Igreja do Senhor. Somos admitidos pelo novo nascimento e passamos a andar direcionados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Se você não sabia, saiba agora: você não é mais dono de si mesmo. Você precisa se submeter à direção do Espírito Santo de Deus, no seu pensamento, nas suas atitudes, nos seus projetos, naquilo que você deseja para a sua vida. Você precisa disponibilizar esta vontade, esse desejo, esse projeto diante da submissão do Espírito Santo de Deus. Nós agora não temos condenação sobre nós, porque não andamos mais segundo a carne, ou seja, segundo o nosso próprio desejo. Eu não me mando mais, eu não sou dono de mim mais, eu não tenho mais, o meu desejo não sobressai, não prevalece diante da vontade do Senhor. Todo o meu desejo, todo o meu projeto deve estar submisso à vontade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em 2 Coríntios, mais adiante, no capítulo 5, versículo 17, nós encontramos algo interessante ainda sobre essa nova vida. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma garantia de que nós estamos pertencendo à Igreja de Cristo. Quando somos uma nova criatura, quando as coisas velhas se passaram, aquilo que desagradava a Deus ficou para trás, e agora eu vivo uma nova vida que agrada ao Senhor, que dê alegria ao Senhor, que traz prazer para o Senhor, porque eu fui transformado, nasci de novo, sou uma nova criatura, sou dirigido pelo Espírito Santo, e agora o meu desejo é em agradar ao meu Senhor que me resgatou. Aleluia! Louvado seja Deus. Andar sob a direção do Espírito Santo. Isto é uma realidade que nós precisamos a cada dia para a nossa vida. Este é o sonho de todo pastor, que toda a igreja, que cada membro ande sob a direção do Espírito Santo. Que maravilha seria, queridos, se todos nós estivéssemos nessa disponibilidade do Espírito Santo. Nós concorreríamos para o progresso do reino de Deus, da obra de Deus. Nós não estaríamos
no enfronte contra os próprios irmãos, mas estaríamos combatendo o mesmo combate contra o mesmo inimigo, sem termos perdas, porque estaríamos indo numa direção certa. Mas quando há um cabo de guerra, isso prejudica a obra de Deus. Quando damos 2 passos para frente, um para trás, isso prejudica a obra de Deus. Então está andando sob a direção do Espírito Santo de Deus, vivendo uma nova vida, isso vai facilitar que o reino de Deus possa se expandir e avançar, vencendo todo o mal. Aleluia! Como nós lemos no versículo 18 de Mateus, capítulo 16, quando Jesus edifica a sua igreja, ele traz uma declaração que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Isso significa que nada, exteriormente, absolutamente nada é capaz de deter o avanço da igreja. Se nós formos ler a história da igreja, nós vamos ver que durante os períodos dos séculos, ela passou por muita perseguição, por muito ataque, muitos morreram, mas ela permanece, porque as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Mas existe uma coisa que impede o avanço da igreja. E certo pastor, querendo provar essa verdade, ele promoveu um sepultamento e trouxe um caixão para a igreja e pediu a todos os irmãos que olhassem dentro do caixão. E o que tinha dentro do caixão? Um espelho. Você já conhece essa história. E cada um que passava ali via o refletir da sua face. Então, queridos, o que pode impedir o caminhar pela igreja somos nós mesmos. Nós podemos impedir. Quando nos recusamos a nos colocarmos debaixo das mãos do Senhor. Quando nos recusamos a disponibilizar nossa vida para a direção do Espírito Santo sobre nós. Quando nós deixamos prevalecer a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. Isto emperra o crescimento da igreja, atrapalhando o seu avanço. Quando deixamos de contribuir para o reino de Deus, quando não amamos os irmãos, quando não amamos a obra de Deus, quando não nos esforçamos e sacrificamos a nossa própria vida para que o reino de Deus avance, então nós mesmos é que impedimos a caminhada da igreja. Eu costumo dizer que o maior inimigo da igreja somos nós mesmos, porque Jesus disse que nem o inferno conseguiria deter a igreja, como não conseguiu na história da existência da igreja. Mesmo lá na perseguição do Império Romano, quando muito sangue foi derramado, mas a cada sangue que era derramado ali, parecia que brotava mais cristãos. Quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia, mais a igreja avançava. Mas quando nós mesmos nos colocamos como um impedimento para o crescimento da obra, aí como é que você vai lutar contra você mesmo? Né? Como é que você vai lutar contra você mesmo? Então, andar sob a direção do Espírito Santo é imprescindível para que haja o crescimento da obra do Senhor. A garantia que temos de pertencermos à igreja do Senhor é quando houve um novo nascimento. E esse novo nascimento, produzido pela água, que é a palavra de Deus, e pela ação sobrenatural do Espírito Santo, que injetou em nós uma nova natureza, a natureza de Cristo, a natureza divina, então nós passamos a ser chamados e feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, porque em nós foi injetado a natureza de Deus. Nós temos uma natureza divina em nossas vidas, e isso não é para todos, somente aqueles que nasceram de novo, da água do Espírito.
eles têm uma nova natureza, aleluia, a natureza de filhos de Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 1, 13 e 14, vamos avançando aqui na Bíblia, né? Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, quando nascemos de novo, nós também recebemos o selo da promessa do Espírito Santo de Deus. Nós passamos a ser, como cantamos aqui nesta noite, marcados, selados por Deus, para que não percamos o nosso destino. Como uma carta antigamente, né? Hoje não se faz isso, tem carta ainda hoje, deve ter, né? Mas era selada para que pudesse chegar ao seu destino. Então nós fomos selados como propriedade de Deus e como algo que vai chegar no seu destino determinado. Então o selo do Espírito Santo na nossa vida nos garante que nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus através do selo do Espírito Santo. Paulo também diz que todo aquele que tem Espírito de Cristo pertence a Ele. Quem não tem, não pertence a Ele. Então, o identificador, o elemento identificador na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor nos olha, Ele vê em nós esta marca, este selo em nossa vida e nos identifica como filhos seu. Em Apocalipse está escrito que nos últimos tempos, se levantará a grande tribulação, o reino do anticristo, que marcará muitas pessoas. Essa marca será o sinal daqueles que se entregaram a Ele, que rejeitaram a Deus e se entregaram ao mundo, então foram selados por Ele. Mas também diz que Deus reservou uma quantidade de pessoas que recebeu o seu selo para que o anticristo não matasse aquelas pessoas e eles pudessem estar durante toda a grande tribulação pregando o evangelho do reino. Então Deus, irmãos, Ele nos dá este selo, esta marca de propriedade. Nós pertencemos a Ele quando temos este selo do Espírito Santo. Não é o batismo do Espírito Santo, é diferente. Isso se dá quando nascemos de novo, passamos a ser filhos de Deus, propriedade de Deus, recebemos este selo, que é o selo da presença do Espírito Santo na nossa vida, como disse Jesus, que queria e faria morada em nossa vida. Nós temos o Espírito Santo da promessa em nossas vidas, que nos garante que pertencemos a Deus. Aleluia! Então, esta garantia, através do novo nascimento, através de andar sob a direção do Espírito Santo e de estar selado com o Espírito Santo. E também temos o fruto de um viver como igreja do Senhor. Ou seja, nós temos que apresentar um testemunho de que nós nascemos de novo, de que pertencemos à igreja do Senhor. E se revela através de alguns frutos, como amor a Cristo e a sua palavra. João capítulo 14, versículos 21. João 14. e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama
será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. 23. Jesus respondendo, disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, uma prova, fruto do meu viver como igreja do Senhor, é amar a Cristo e a sua palavra. Até que ponto nós temos amado a Cristo e a sua palavra? Os céus se abrirão, as nações celestiais receberão todos aqueles que amam a Cristo. Somente participará do arrebatamento da igreja e adentrará nos portais celestiais aqueles que amam a Cristo. E nós provamos que amamos ao Senhor quando amamos também a sua palavra. Aleluia. Todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, guarda as minhas palavras. Glória a Deus. Então, um dos frutos desse viver como igreja é o amor a Cristo e a sua palavra. Jesus também falou que aquele que permanece nele, João 15:10, é uma outra prova de que nós pertencemos à igreja do Senhor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Permanecer nele. Não podemos tão somente fazer uma decisão, dar um sinal, mas precisamos permanecer em Cristo. A nossa esperança e vitória está em permanecer. Jesus certa vez disse aos seus seguidores: aquele que lança mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Precisamos permanecer nele, não desistir do Senhor por coisa alguma desta vida, não abrir mão daquilo que temos recebido, que Jesus disse lá nas cartas às igrejas da Ásia, no Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então precisamos guardar como um tesouro de valor imensurável. Jesus falou de uma parábola de um homem que num campo achou um tesouro de grande valor e vendeu tudo que tinha para adquirir aquela propriedade, porque ali estava um tesouro de valor imensurável. Isto reflete acerca do valor da salvação, que devemos abrir mão de tudo nesta vida para guardar, para adquirir, para ter esse grande tesouro que é a nossa salvação. Aleluia. Outro fruto está em João 33, João 16:33, quando Jesus diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Uma das provas é que temos vitórias sobre as aflições do mundo. O Evangelho que se prega, que diz que nós não temos aflições aqui, que o crente não passa luto, que o crente não fica enfermo, que o crente não tem aflição, é um evangelho mentiroso, porque o próprio Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições. Cada um de nós somos participantes dessas aflições. Jesus, ele tomou a cruz, levou e cumpriu a sua missão, teve o seu sofrimento, mas nas palavras de Paulo, sobrou uns resquícios de sofrimento para os seguidores de Cristo, porque o mundo jaz no maligno, e ele não nos ama, ele nos odeia, quer o nosso mal, quer a nossa destruição. Por isso, Jesus falou que orou por nós, para que o Senhor nos guardasse aqui,
porque nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Aleluia. Meu pastor fez comigo dizer, nós somos alienígenas, nós somos de outro planeta, né? Porque não pertencemos a este mundo. Este mundo para nós se constitui um grande perigo. Quando eu me viro para Deus e ando em direção a Deus, eu estou dando as costas para o mundo, estou deixando o mundo para trás. Mas quando eu me viro para o mundo e ando em direção ao mundo, eu estou dando as costas para Deus e deixando Deus para trás. Quando eu me volto para Deus e vou em direção a Ele, eu estou subindo os degraus que me levarão aos céus. Mas quando eu dou as costas para Deus e vou para o mundo, eu estou descendo os degraus que me levarão ao inferno. A Bíblia diz que o inferno fica para baixo. Então, quanto mais perto do mundo eu estou, mais distante do céu eu fico. E quanto mais perto de Deus ou da igreja do Senhor, eu estou me afastando do inferno que fica abraçado com Deus. Então, queridos, o mundo não nos ama. O mundo não gosta de nós, porque ele jaz o maligno. Quando eu falo mundo, eu não estou falando simplesmente das pessoas ou nem muito menos da natureza. Estou falando de um sistema regido pelo inimigo, que quer nos levar ao pecado, ao distanciamento de Deus e, consequentemente, à condenação. João diz que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, né? Então, que nós possamos correr para Deus, abraçar a Deus, amar ao Senhor, para que possamos ficar mais perto dele e o mundo mais distante da nossa vida. Então, vitória sobre as aflições do mundo. Nesse mundo temos aflições, temos lutas, choramos, ficamos enfermos, ficamos desempregados, mas o Senhor garante a nossa vitória. Aleluia, glória a Deus. Em João, 1 João, capítulo 5, 1 de João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, pela fé, nós vencemos o mundo, vencemos as ofertas que o mundo nos faz, rejeitamos todas as suas oferendas, como Daniel lá na Babilônia, né? Não quis se contaminar com as iguarias do rei, não quis experimentar das coisas daquele país estrangeiro que não lhe pertencia, que era constituído de impurezas, de luxúrias. Ele então abriu mão daquilo para que não se contaminasse. Pôs no seu coração, determinou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E assim ele foi vencedor e agradou o Senhor. Da mesma forma, nós vencemos o que o mundo quer nos oferecer, rejeitamos pela fé, para que possamos obter a vitória sobre o mundo. Aleluia. Um outro fruto muito importante de viver como igreja é viver em unidade. Viver em unidade. João, capítulo 17, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós.
Aleluia. A unidade, irmãos, é diferente da reunião, né? Nós podemos ver a unidade e chegar a ela, exemplificando, por exemplo, uma saca de batatas. Todas as batatas estão dentro da saca, estão ali espremidinhas, uma do lado da outra, né? Isto não é união, isto não é unidade. Estão reunidas. Mas quando você pega a batata, cozinha a batata, amassa a batata, mistura tudo ali, ela se torna um purê. Ali está uma unidade. Todos estão entrelaçados, né? É um corpo só, é uma unidade. Nós não somos um saco de batata, nós somos um purê de batata. E nesse purê, as cozinheiras sabem, não é só construído de batata, né? Tem muitos ingredientes que levam ali para dar mais gosto, mais sabor. Então o Senhor acrescenta a sua unção, o seu óleo santo sobre a nossa vida. Quando a igreja está unida, né? Desce a bênção do Senhor, o óleo do Senhor, como diz o Salmo 133, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor vai derramar de seu óleo sobre as nossas cabeças e nós vamos usufruir da presença do Senhor. Uma igreja unida, irmãos, uma igreja vive nesse propósito. Quando ela se reúne, a glória de Deus se manifesta sem nenhum esforço, sem nenhum combate, porque a igreja está unida. A unidade traz a presença de Deus para o meio da igreja. Deus opera através da unidade. Ela é tão importante que Jesus, que tinha tantas coisas por que orar, mas ele não deixou de fora a oração pela unidade da igreja, porque isso é imprescindível para a vida de uma igreja, para a vitória de uma igreja, para o sucesso, para o avanço, para o crescimento da igreja. A unidade é imprescindível. Paulo também dizendo sobre isto, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, é o texto áureo da unidade, né? Quando nós nos reunimos para tratar de algum assunto, lemos esse texto. 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, um mesmo pensamento, um mesmo objetivo, um mesmo alvo, todos caminhando para o mesmo objetivo, todos indo em uma mesma direção, todos falando uma mesma linguagem, todos fazendo uma só vontade, para que a unidade seja estabelecida. Rogo-vos, né? Quando Paulo usava essa expressão, estava conclamando os irmãos, estava realmente pedindo, por amor de Deus, que houvesse entre os irmãos uma unidade, que não haja entre vós dissensões. Quando Paulo diz isso, ele diz para uma igreja que era espiritualmente muito abençoada. Diz a Bíblia que em Corinto, nesta igreja, a igreja de Corinto, ela possuía todos os dons do Espírito Santo. Nela havia muitos milagres. Era uma igreja que crescia, mas havia algumas dissensões na igreja. Havia alguns grupos. Tinha um grupo de Paulo, tinha um grupo de Apolo, tinha um grupo de Cefas e tinha o pior grupo, que dizia que era o grupo de Cristo, né? O grupo de Jesus. Porque é impossível você pertencer realmente do lado do Senhor se não houver uma unidade entre todos. Se não destacar, dispensar
qualquer tipo de facção ou dissensão. E Paulo então orienta aquela igreja: irmãos, em o amor de Deus, que não haja entre vós dissensões. Quando vos reunir, que não haja dissensões, que não haja outros pensamentos, somente um pensamento, somente uma vontade, somente um parecer prevaleça entre vós. E isso nós precisamos hoje para estabelecer uma unidade da igreja. Que haja o mesmo sentimento. O sentimento que está no meu coração também tem que estar no seu coração. O sentimento que está no coração do pastor tem que estar no coração de cada membro da igreja. Uma mesma vontade, o mesmo alvo, o mesmo olhar fixo no mesmo objetivo, todos caminhando em uma mesma direção, puxando para o mesmo lado, para que seja estabelecida a união, a unidade dentro de uma igreja. Então, viver em unidade é um grande fruto, é um grande sinal de que nós pertencemos à igreja de Cristo, à igreja do Senhor. E também, como sinal, como fruto de um viver de quem pertence à igreja do Senhor, é viver na esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Está em 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Nós já estamos encerrando. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, né? 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. Viver na esperança da vinda de Cristo. O melhor que seja essa vida aqui, irmãos. O melhor de condições que tenhamos aqui. O melhor que Deus tenha nos abençoado aqui nesta vida. Jamais podemos perder a esperança da vinda do Senhor. De uma nova terra, de um novo lugar, de uma nova vida com Deus. A esperança da vinda de Cristo. E João, que é considerado o apóstolo do amor, sempre com uma palavra mansa, uma palavra de amor à igreja, ele faz esta conclamação, dizendo que agora somos filhos de Deus, e nós não sabemos o que havemos de ser, mas quando eles, Cristo, se manifestar, assim como Ele é, nós também o veremos. E se nós temos essa esperança, devemos persistir e fazer uma coisa importante, que é purificar-nos a nós mesmos, assim como Ele também é puro. A mesma expressão o escritor aos Hebreus usa lá em Hebreus 12, 14, quando diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o elemento fundamental, indispensável, para vermos a face do Senhor, vermos realmente como Ele é, que é o nosso maior objetivo, o nosso desejo é chegar no céu e ver o Senhor, estar com Ele face a face, e poder abraçar ao Senhor e agradecer a Ele por tão grande amor, por tão grande sacrifício que fez por nós. Mas isso só vai acontecer se, na esperança da sua vinda, nós nos preservarmos a nós mesmos em pureza e em santificação. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 23, que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Paulo começa lá do interior: espírito, alma e corpo irrepreensíveis, ou seja, o homem total, porque nós pertencemos totalmente a Deus. Nosso espírito, alma e corpo, tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos ou devemos de ser e fazer, tudo pertence a Ele. Nós não somos donos de nós, somos escravos de Cristo. Nós nos rendemos a Ele, nós nos entregamos a Ele.
viver na esperança de Cristo. Você tem que andar, trabalhar, estudar, mas sabendo que a qualquer momento as suas vestes ficarão e você subirá para o seu Senhor. Aleluia. Tudo que nós temos ficará por esse mundo. Tem um segmento aí que eles gostam, né? Eles ficam olhando muito para a estrutura das coisas. Eu queria ter um palácio. Eu queria morar no palácio para deixar para eles. Porque quando o Senhor me chamar, eu vou largar tudo, eu vou subir. Nós não podemos estar apegados a nada, irmãos. Não podemos nos apegar a nada. Nem dinheiro, nem carro, nem casa, nem trabalho. Nada. Nada disso pode nos prender. Nós somos como pregos soltos, né? Que o ímã vai passar e vai puxar. Se ele estiver enficado na tábua, ele fica. Ele não consegue subir porque está preso a alguma coisa. Então nós devemos ser como pregos soltos, para que a qualquer momento possamos ser arrebatados, subir. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo tempos tenebrosos. Como eu falei no início, estamos numa batalha espiritual. Nós não podemos baixar a guarda. Não podemos descansar as armas, porque estamos em batalha. O profeta Miqueias diz: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Nós não podemos descansar, não é hora de descansar. Nós temos uma eternidade para descansar, mas agora é hora do confronto, é hora da batalha. Os verdadeiros soldados estão empunhados com as suas armas espirituais, batalhando contra as trevas, até o dia do Senhor. Aleluia. Nós estamos em guerra. E existe uma onda, ou uma nuvem, que paira sobre essa nação. E que nós precisamos orar. Ore, porque a coisa vai muito mais além do que no campo econômico, financeiro. A coisa vai muito mais além. Isso não nos preocupa tanto, porque economia, finanças, projetos sociais, isso aí se ajusta tendo uma boa gestão. Mas o campo da moralidade, o campo da ética, o campo espiritual, esse sim deve nos preocupar. E nós, enquanto estivermos aqui nesta vida, nessa terra, não podemos cruzar nossos braços. Nós não entramos em confronto físico, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas precisamos entrar numa batalha espiritual. A igreja precisa orar nesses últimos tempos. A Bíblia diz que devemos orar para que tenhamos vida tranquila. Se não fizermos a nossa parte, virão mais aflições sobre a nossa vida. Não sei se você está me entendendo, né? Mas nesses tempos que nós estamos vivendo, precisamos dobrar os nossos joelhos e orar por esta nação que nós estamos. As igrejas ali, de Pacto Vicente, Concaro, né? Nós estamos unidos ali através de um conselho de pastores, e no domingo agora, esse mês, estaremos fazendo ali um flash mob naquela grande praça de São Vicente. Todas as igrejas daquele lugar vão terminar o culto um pouquinho mais cedo e vamos nos reunir ali às 21 horas e vamos abraçar de baixo a alto aquela praça e fazer uma oração ali para aquele lugar. Glória não a Deus! somente hoje, mas pela nação brasileira que está precisando. Então a igreja, irmãos, precisa orar. Dobre os seus joelhos, né? Faça como Jesus disse lá no seu quarto. Feche a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos e fale com Deus. Quando tiver oração aqui, venha também, ore pela nação, ore pelo povo brasileiro, ore pela igreja brasileira, para que nós
obtenhamos vitória e que Deus seja de fato o Senhor desta nação. Aleluia. Então, ele nunca se esqueça que nós precisamos estar firmes na nossa vocação, no que fomos chamados. Entramos na igreja pelo novo nascimento e precisamos andar na direção do Espírito Santo, dando frutos da nossa vida com Deus, para que possamos agradar ao Senhor e estarmos preparados para ouvir o toque da última trombeta. A trombeta soará, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor dos ares. Nesse momento, irmãos, pode acontecer a qualquer momento. Estejais, pois, vigilantes, orando em todo o tempo, para que estejais firmes e possas receber o Senhor de pé e estar com Ele para todo sempre. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Se eu avaliar seu material, não vou botar para lavagem, olha. Não, então é 15. Você não bota 15 lá, não pode diminuir o seu. Põe o livro aí, rapidinho, daí mesmo, não me livre desse aí, daí. Por gentileza, em nome de Jesus. A gente botar preço no produto dos outros é complicado. Louvado seja Deus. Só um. Amém. Isso aqui eu tenho. Muito bom. Cairós de Tempo de Deus. Tá? Então você que ainda não adquiriu esse livro, por favor, vem, compra ali. Se você não tiver dinheiro hoje, pode pagar até o dia 5. Um mês já está quase acabando. Hoje é 16. Bem, se você não tiver hoje, você pode pagar até o dia 5 aí de outubro, tá? Deixa eu deixar a pessoa responsável aqui. Assim na igreja. Alguém se prontifica? Alguém? Alguém poderia ficar com essa dificuldade aí? Ninguém? Jesus, aí, pastor, fugindo uma responsabilidade. Karina, você. Só porque eu olhei para você está se escondendo atrás do óculos. Se escondeu atrás do óculos, é você, tá? Então, você que deseja adquirir livro, tá? Investe em conhecimento, tá? Isso aqui é investimento. E consequentemente você vai estar ajudando a obra do Senhor. O pastor Ivan fez isso no ano passado, né, pastor? Ajudou bastante a gente, aí deixou alguns livros aí, e nós passamos para alguns irmãos, e os recursos que foram gerados foram investidos totalmente na obra do Senhor. Então pode ir lá para fora, lá para casa, pode ir lá pegar a bolsinha, pega aí um papelzinho, uma caneta. Então procure a Karina, tá, irmão? Procure a Karina aí. O valor é R$15, você pode pagar até o dia 5 de outubro. Eu quero falar hoje, porque eu já estou esquecendo todo final de semana.
devido às eleições que aconteceram no primeiro domingo, né? Normalmente no primeiro domingo nós tiramos para estar servindo a ceia. Então nós vamos estar servindo a ceia no segundo domingo de outubro, preste atenção. A ceia mês que vem acontecerá no segundo domingo de outubro, tá? Como o pastor falou aqui nas entrelinhas, você que entendi, você captou a mensagem. Preste atenção, estamos vivendo um momento muito complicado e Deus está nos dando a oportunidade de mudar esse momento, mudar a cara do nosso país. Tá? Eu sei que você tem muita admiração para alguns políticos aí, mas políticos que defendem pedofilia, é contra a família, contra os valores estabelecidos pela palavra. Você que é crente, você que é servo de Deus, você não pode apoiar pessoas assim. Fique com a palavra de Deus te honrará. Para que você possa exercer o seu direito de cidadania com inteligência, com sabedoria, para Deus ser glorificado através da sua igreja. O único algo capaz de mudar esse quadro se chama igreja. E quem é da igreja? Quem diga glória a Deus? Glória a Deus! Feche seus olhos com a sua cabeça. Amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse investimento. Por essa oportunidade de estarmos aqui diante da exposição da tua palavra, onde nós podemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida do pastor Ivan, dando o Senhor cada dia mais unção, sabedoria, abençoando a sua casa, o seu ministério, toda a sua família, Senhor. Abençoa também, Senhor, a Nágua, a igreja, meu Pai, a Assembleia de Deus ali em Parque São Vicente. Derrama sobre a vida daquele ministério, pastor André Luiz, ó Pai, está na direção da tua abundante graça, e que essa igreja possa continuar sendo um canal, porque ali é um celeiro de homem de Deus, ali é um celeiro de profeta do Senhor, Pai. Ali é feito um trabalho sério, que se possa derramar da tua abundante graça sobre aquela igreja, Senhor. Agora nos leve em paz, dá-nos uma noite abençoada, um retorno sempre debaixo da tua proteção, uma noite segura, que a presença do Senhor possa nos levar em paz. Essa oração que fazemos a Ti, e já te agradecemos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso amado Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos que amam a guarda a vida do Senhor e que todos digam